Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Confira no TV Elas por Elas Formação, nesta segunda-feira, uma aula sobre as políticas públicas para a diversidade no Brasil, com Janaína Oliveira. Boa tarde, turma, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Janaína Oliveira, estou secretária nacional LGBTQIA+, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, sou militante da Rede Afro-LGBT, tive a oportunidade de participar do governo Dilma, da transição, a primeira LGBTQIA+, a participar de uma transição oficial de governo, então... uma larga história aí de construção, de ação, e hoje, né, ainda vice-presidenta do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, ligada ao Ministério dos Direitos Humanos. Foi um desafio, né, inicialmente foi um desafio, primeiro porque a região amazônica é uma região que, para quem mora, vive nela, né, é de difícil acesso no sentido de deslocar, né, o deslocamento. Esse foi o primeiro impacto que eu senti, né. Então, esse deslocamento que o restante do país tem para estar no centro do país, estar em Brasília, né, que é onde está a centralidade da política pública, e essa saída de quem está na região amazônica para participar das grandes agendas, dos grandes debates, né. Essa minha vinda do Norte, né, ela tem uma perspectiva histórica que foi colocada à margem da formulação das políticas nacionais, né? Você tinha quando a gente inicia o processo dessa construção de política pública, você tem o centro-sul do país muito bem engajada, muito bem localizada, ou nas organizações sociais, ou nas próprias composições de governo, de gestão pública, né, para pensar esse processo, né? E essa política pública para a diversidade, que vai incorporar os territórios amazônicos no governo Lula, né, no governo Dilma, e que são projetos que vão se dando, inicialmente ela era muito abstrata para quem estava lá, né? Então, dialogar, que bem viver é esse que as pessoas queriam dialogar, e para quem estava na Amazônia, essa concepção não, mas de que bem viver nós estamos falando, né? Para além da execução da política pública, para além da estrutura da formulação desse processo, eu me questionava muito como a gente conseguiria mudar esse cenário brasileiro nesse recorte.
E, obviamente, a Amazônia tem uma diversidade de, né, não é só uma biodiversidade, mas é uma diversidade também de pessoas de concepção, de pessoas ribeirinhas, de pessoas quilombolas, de pessoas negras, de pessoas indígenas, e esse olhar dessa grande diversidade para esse processo, né? E nós falávamos, né, muito sobre as desigualdades profundas que existiam nesses territórios, e essa dificuldade profunda, inclusive na relação com o movimento social. Acho que é importante a gente colocar isso, né? Então, enfrentar as múltiplas formas de violência, tanto territorial, quanto o racismo, quanto o próprio abandono de quem está nos estados à frente dessa execução da política pública, a importância da defesa, dos defensores de direitos humanos, num cenário que a região amazônica tem muita vulnerabilidade. Todos esses aspectos, elas se tornam um grande motivador, e aí uma opinião muito particular, mas eu acho que ele é um grande motivador dessas lideranças amazônicas que existem, né, organizadas no sentido não só de formular, mas de apontar as políticas estratégicas, né? E aí, quando essas realidades entram para o centro da formulação da política pública, porque ela passa a entrar, e aí pensar essa diversidade, pensar esse desenvolvimento regional, ele passou a ser um olhar não só diverso, mas um olhar específico, né? Então, a gente vai falar de acesso à saúde, por exemplo. Então, você tem que falar de territórios ribeirinhos, você tem que falar de educação que respeite as identidades locais. Então, você passa a ter um outro momento histórico nessa relação política com o Estado brasileiro, que vai, obviamente, apontando qual é essa grande ação. E, ao mesmo tempo, acho que eu sempre gosto de falar sobre isso, acho que esse grande detalhe da região amazônica, desse território, dos povos dessa região, é essa grande rede de solidariedade que ela sempre existiu, né? Para a construção da política, para o enfrentamento às violências, para as estratégias, seja em âmbito, né, por exemplo, de debates eleitorais, inclusive essa permanência desses corpos nesses espaços para fazer o debate sobre esse campo, que ele é um campo muito, né, muito hegemônico, de pessoas brancas, de um comportamento muito heteronormativo, né, muito masculino. Então, esse processo dessa rede de solidariedade é o que leva a organização social a se fortalecer nessas ações, né? E a política pública também ser pensada a partir deste local de fala, né? E desta organização desses segmentos, né? Ainda que a gente precise fazer muitos enfrentamentos no território brasileiro, não dá para falar sobre soberania, não dá para falar sobre justiça social sem falar da região amazônica, sem ter a região amazônica nessa centralidade desse processo. Então, quando a gente vê hoje os avanços das políticas públicas, e quando eu olho a minha própria trajetória, a minha própria história, que, nossa, como é o território, né? Uma passagem minha significa 3 passagens no Rio de Janeiro, né? Aqui parando, né? Então, você leva uma pessoa da região amazônica e você consegue garantir 3 pessoas do Rio de Janeiro. Então, essa representatividade, ela é uma representatividade de esforços, né? De esforços, de resistências, de construções políticas, de formulação e de referência, né? A gente tem muita referência negra no território amazônico que me ajudaram a forjar a minha existência e a minha própria identidade, por exemplo, para compreender isso. E aí eu lembrei agora uma coisa que para você ter uma ideia da importância, né, do governo Lula. A primeira vez que eu peguei um avião na minha vida, já estávamos no governo Lula, né, que foi em 2007, pra você ter uma ideia, assim, então, que era, inclusive, para fazer uma agenda, para falar sobre a juventude negra, porque eu me organizava muito na juventude quando eu era jovem, minha organização começa nesse campo também de atuação, da gente, e hoje você observar que você tem vozes
e que eu sou apaixonada para mim, a principal política do PT, que é a política que dá certo, que é uma política do presidente Lula, que foi uma política da presidente Dilma, que é a participação social. Acho que a participação social foi central para que a região amazônica pudesse também estar na centralidade desse debate. E sobre questão de gênero, né? A gente precisa falar sobre essa questão de gêneros. A gente ainda tem espaços em que, para além da... Claro, né? Quando a gente fala de comunicação, todo mundo pensa em grandes profissionais do centro-sul do país, né? E a Amazônia é cheia de profissionais maravilhosos em várias áreas, né? Formulando, debatendo, construindo e trazendo soluções a partir da sua própria biodiversidade, né? Não se fala, mas, por exemplo, você tem São Paulo. São Paulo você tem vários voos saindo várias horas, São Paulo, Brasília, por exemplo, né? E aí você pega Roraima, se você tiver 2 voos no dia, é muito. Então, toda uma realidade, né? A partir de uma necessidade que é muito mais populacional do que uma realidade, né, de inclusão, né? E aí eu acho a gente avança nas políticas públicas, mas eu acho que determinados setores precisam avançar também no olhar, no trato, no cuidado, na visão dessa população nesses espaços, né? Nós produzimos. Esse final de semana a gente fez um encontro maravilhoso, né, do LGBT do PT, e a gente teve como frases muito fortes, né? Não queremos ser só 13 pontos numa política pública, né? Numa proposta de programa de governo para política pública. A gente não quer ser só mais um ponto no texto, a gente quer ser um capítulo. E a gente entende que esse capítulo e esse momento que a gente vive hoje, ela é da justiça social, né, como centralidade para esse grande campo de enfrentamento. A gente tem tradicionalmente os direitos humanos como o eixo central, né, dessa grande política, de onde você vai centralizar e onde está centralizada a política pública, né? No governo Bolsonaro você teve todas as políticas extintas, com exceção do kit gay, porque o kit gay nunca existiu, então... né? Eu não posso falar sobre aquilo que nunca foi entregue na casa das famílias brasileiras, mas esse problema de pensar a política pública na caixinha onde nós estamos, ele precisa sanar, sabe? Quando a gente tem falado muito de democracia, a gente tem falado muito sobre soberania, então se a gente quer falar muito sobre democracia, se a gente quer falar muito sobre soberania, a gente precisa falar sobre justiça social. Então, como esses grandes programas que hoje, CAD único, gente. Hoje o CAD único consegue identificar pessoas LGBTQIA+, que se cadastram, que estão em situação de vulnerabilidade e que precisam ser inseridos em programas como Bolsa Família, como o programa Minha Casa Minha Vida. A gente entende que essa grande política ela precisa estar na centralidade dessas especificidades, né? É uma diversidade para atender o povo brasileiro, é uma especificidade para atender homens, mulheres, negros, brancos, todas as pessoas que estejam em condições de vulnerabilidade e de baixa renda, né? Mas as pessoas precisam entender qual é a necessidade de compreensão. Então, a gente está no mês da visibilidade trans, das pessoas trans e travestis, e a gente precisa falar sobre o seguinte: onde estão essas pessoas, como essas pessoas estão vivendo, em que condições elas estão vivendo. A pandemia foi um processo muito difícil para você ter acesso ao auxílio, porque quem não tinha moradia fixa não tinha um CEP, né? Não tinha um endereço para apresentar nesse processo, e muitas vezes não sequer tinha os documentos. É importante fazer a retificação de nome, por exemplo, é importante, é fundamental, é garantir dignidade. Mas é fundamental também garantir que essas pessoas não passem fome, que essas pessoas não passem frio, né? Então, essa justiça social ela precisa ser o grande arcabouço desse debate para esse próximo período eleitoral e para o próximo período da execução da política pública. A gente precisa fazer um outro debate que é fundamental, que é enfrentar o centralismo das decisões federativas. Não dá para a gente falar de orçamento se a gente não olhar o território, olhando as especificidades, aí o que as pessoas chamam de custo amazônico, que é sempre esse grande arcabouço de referência, ela não pode ser o centro do debate
para a organização né, da população ou da inclusão da população na política pública. Pelo contrário, se as decisões elas passam a deixar de ser centralizadas, se elas passam a ser, deixam de ser somente decisões federativas, e passam a garantir que as pessoas da Amazônia, que as populações mais vulneráveis, sejam elas LGBTQIA+, negras, ribeirinhas, indígenas, quilombolas, né, do campo, da cidade, da floresta, das águas, passem a formular um orçamento de forma mais direta, mais incisiva, passem a incidir um debate que a gente a gente se organiza e vai debater no Ministério da Igualdade Racial, a gente se organiza e vai debater no Ministério de Direitos Humanos, a gente se organiza e vai debater no Ministério das Mulheres, mas a gente precisa debater o seguinte, a fazenda, a gente precisa debater a economia, nós precisamos debater também o planejamento, que são espaços que muitas vezes o movimento acaba não focando, porque a centralidade da política ela está em um local específico onde você precisa dialogar com a estrutura do Estado brasileiro para poder, né, propor, organizar, né, é importante os conselhos, acho que o Lula retomou os conselhos, a participação social, então a sociedade civil voltou a debater essas políticas públicas, voltou a apontar diretrizes, a própria campanha é resultado disso. Então, para o LGBTQIA+, você tem secretaria, você tem retomada do conselho, você tem retomada do comitê de saúde, você tem retomada do comitê de cultura. Então, o país volta à sua normalidade e volta a inserir a política pública, incluindo toda a população. Mas a gente precisa falar sobre os dados desagregados desses territórios, porque ele vai mostrar uma realidade muito específica de cada segmento social. A gente tem falado muito de território, então não dá para pensar a política a partir do olhar, o bem viver a partir do olhar do centro do país. Nós precisamos debater essa política que envolve o norte, que envolve o nordeste, e que a gente possa falar de financiamento específico para as regiões que historicamente sempre foram negligenciadas, né? Essas relações interministeriais, entendendo a diversidade, né? Os ministérios que tratam, né? MDS, Igualdade Racial, são ministérios que entendem essa relação com o movimento social. Mas eu acho que nós precisamos que outros ministérios, como Fazenda, como Planejamento, principalmente, pensem também essa relação na ordem econômica. Se a gente não tratar disso, se a gente não falar, como diz no movimento do Aqué, né, é difícil. E aí, para a justiça social, a gente vai precisar, né, tratar de diversidade, de meio ambiente. Então, essa diversidade efetiva, sem Amazônia, no centro do debate, na minha opinião, não seria possível, né? Então, é simbólico, é estratégico, mas é necessário, né? Infelizmente, a gente continua sendo ainda o país que mais mata, principalmente travestis e transexuais nesse país. Então, nós precisamos dialogar sobre isso, nós precisamos falar sobre vidas. E falar sobre vidas também é falar sobre economia, também é falar sobre planejamento. A relação entre os ministérios tem sido necessário, fundamental. Então, e tem sido importante você perceber que os ministérios dialogam entre si. Então, o Ministério A sabe o que o Ministério B está fazendo, ou muitas vezes, né, relacionam as ações para fazer de forma conjunta, para combater e enfrentar essas violências, né? Tem tido muita ação, por exemplo, eu vou falar do meu estado, o estado do Pará, o governo federal tem feito muita atuação no Marajó, entre outros municípios do território, nesse enfrentamento desse espaço. A própria escuta dos movimentos sociais organizados, mas também da população, porque quando o governo federal vai ao território e faz a escuta com a população no território, você tem uma outra incidência da política pública. Então, esse processo de escuta, ele vai nortear as pessoas, quem está na gestão, né, de como pensar estratégias para enfrentar aquelas múltiplas formas de violência, de vulnerabilidade que aquela população esteja sofrendo, para além dos programas atuais que o governo oferece, né? Eu acho que o governo, acho não, com certeza, o governo Lula tem sido um governo que tem, né, a gente saiu do mapa da fome, a gente tinha voltado, a gente saiu novamente, né? Essa ampliação dessas políticas públicas para incluir mais famílias, para incluir mais pessoas, tem sido fundamental. Eu acho que
a gente não pode perder de vista esse aspecto territorial, de estar no território, de movimentar o ministério, os ministérios, para que os ministérios estejam no território escutando a população, dialogando com a gestão pública, porque também nós retomamos um outro processo, né? O próprio diálogo do governo federal com os estados, com os municípios. O que me preocupa muitas vezes, né? Às vezes, e aí vou trazer o recorte aqui para a população LGBTQIA+, óbvio que acontece muito também com a população negra, com as mulheres, às vezes, dependendo de quem está à frente da gestão, se for uma pessoa que naturaliza a LGBTfobia, o sistema patriarcal estruturante que mata mulheres, né, que mata a nossa existência. Essas vulnerabilidades, mesmo com grandes programas, elas acabam não se dando. Eu acho que a gente precisa debater isso, né? Qual tem sido o papel dos municípios e dos estados na aplicação da política pública do governo federal, né? Para garantir mais dignidade, para garantir mais acesso. Companheiros, tem município assim que, para não executar nada para a população LGBTQIA+, não recebe R$ 1 do governo federal se for para executar uma política específica para a população LGBTQIA+. Óbvio que alguns segmentos sociais têm uma grande rede mais consolidada, como mulheres, crianças e adolescentes, nessa estrutura burocrática que o Estado tem, mas tem muitos outros segmentos sociais que ainda estão em vulnerabilidade, que não alcançaram essa máxima da estrutura, né? E que muitas vezes não tem previsão legal, não tem proteção, é o que, por exemplo, quando a gente sai do governo de esquerda por causa de um golpe e depois um governo fascista, você tem desmonte da política pública a um nível que aquilo que não tivesse previsão por lei é muito fácil ser mexido. Então, a gente precisa debater, né? O que são esses instrumentos de leis que vão garantir, de fato, os direitos daqueles e daquelas que mais precisam, e por isso que eu disse, né? Nós precisamos falar, tem que ter um capítulo para falar sobre justiça social nesse aspecto, né? Então, não dá para a gente falar sobre enfrentamento à violência se a gente não acaba com a fome, se a gente não garante moradia digna. Então, tudo isso tem que estar correlacionado. Não, para nós do movimento LGBT e para quem né, se organiza diariamente, e aí eu quero fazer um grande salve aí às organizações trans, Fonatrans, ANTA, Embate, Editrans, que são organizações que têm resistido, estudado, trazido informações, inclusive para apontar essas vulnerabilidades dessa população, né? E que muito nos preocupa. Não dá para falar de soberania, foi o tema da marcha esse ano, inclusive, não dá para falar de soberania, gente, sem a gente falar da população trans desse país também. Não dá para falar de democracia sem falar também sobre a população trans e travesti desse país e somar nessa luta para que a gente, né, não seja o país que continue exterminando esses corpos, essas pessoas, né? Eu quero me direcionar às companheiras aí e quero falar também com as companheiras LGBTs, né? Eu acho que o que me fez ser o que eu sou, o que me fez coragem de ser quem eu sou, é porque eu tive várias mulheres negras de referência ao meu lado, me ajudando a me aceitar, né? Me ajudando a acreditar, me ajudando a organizar, me organizar, né? Para que pudesse também ajudar a outras companheiras a se organizar. A gente tem um ano importantíssimo, 2026 é um ano de reeleição, né? É o projeto da vida, é o projeto do amor, é o projeto do afeto, é o projeto da democracia, é o projeto da soberania, contra o projeto do fascismo, contra o projeto do ódio. Então, minha companheira, saiba que cada passo que você dá, nós estamos caminhando junto com você. Porque o seu passo muda muitas vidas. Talvez você nem saiba que você esteja mudando, mas saiba que cada momento que você se dedica para mudar essa estrutura, esse mundo que ainda é perverso com os nossos corpos, saiba que você está salvando alguém. Saiba que você está ajudando a enxugar uma lágrima. Saiba que você está dando um abraço em alguém. Então, para aquelas companheiras que muitas vezes nessa caminhada, às vezes se sente sozinha, sabe que você não está. Estamos juntas, porque a gente sem se ver, a gente sem se falar, está aqui lutando pela mesma coisa.
né, por respeito, por dignidade, por política pública, por vida. A gente faz isso. E quando uma de nós é atingida, todas nós somos atingidas. Então não tenha medo. E se tiver medo de levantar e de pensar, será que eu posso dar esse passo? Saiba, seja você Maria, Francisca, Juliana, Carla, Fernanda, Janaína, Maria, seja quem você for, a gente está aqui para caminhar junto, e se precisar dessa mão, pede, minha companheira. Peça essa mão que a gente vai estender e vai lhe ajudar também nessa caminhada. Tamo junto. Hoje a aula foi sobre as políticas públicas para a diversidade no Brasil, com Janaína Oliveira, secretária nacional LGBTQIAPN+, do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. No programa de hoje você vai ver como foi o ato do dia 23 de janeiro. Vai saber como foi o segundo encontro estadual de mães, professores e estudantes atípicos. E vai saber mais sobre a inteligência artificial na escola. Acompanhe. Na sexta-feira, dia 23 de janeiro, a APUESP realizou um grande ato em frente à Secretaria de Educação, na Praça da República. Além de professores e professoras da rede pública, o ato teve a presença dos participantes do segundo encontro de professores, pais, mães e estudantes atípicos de São Paulo, ocorrido na sede central da APUESP. Pessoas com deficiências físicas e cognitivas têm os mesmos direitos que qualquer outra pessoa, mas para que possam usufruir plenamente desses direitos, elas precisam ter suas necessidades especiais atendidas nos ambientes que frequentam. Na escola, quando essas demandas não são atendidas, o futuro de um aluno pode ser seriamente comprometido. Para os participantes do encontro, é isso que tem acontecido no estado de São Paulo. O governo tem demonstrado descaso com as necessidades desses alunos. A diferença ela não é para discriminar. Ela é, na verdade, para que a gente entenda que nós temos que tratar de uma maneira especial aquele que está vivendo uma diferença, que é uma desigualdade numa sala de aula. Nós temos que ter o professor de atendimento especial para isso. Não é uma questão só fisiológica, de limpar o menino, de dar comida, né? Que é assim que é resumida a política de inclusão. Segundo a coordenadora do Núcleo dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência do Ministério Público de São Paulo, o Brasil tem políticas públicas eficientes para garantir a inclusão nas escolas. O que falta é a implementação dessa política no sentido de contratação dos recursos humanos necessários para que ela possa ser efetivada de forma adequada. O que a gente percebe é que tem que se investir em professor de educação especial para que a gente possa ter um trabalho, de fato, que atenda adequadamente os alunos com deficiência. Para pessoas como Tatiane, que é mãe de uma aluna atípica, a falta de profissionais especializados cria insegurança e uma sobrecarga para os professores que atuam na rede pública. Eu não tenho coragem de deixar na mão de ninguém, porque já não está tendo professor direito. Quem dirá a gente deixar na mão de alguém para cuidar, né? Então a gente está nessa luta para essas professoras. Não é professora que eu falo, elas são anjos que Deus mandou para os nossos filhos, são os nossos segundos olhos, né? Porque se não são elas nas escolas, quem será pelos nossos filhos lá dentro, né? Grande preocupação em relação às pessoas com deficiência é que não basta só simplesmente essa pessoa ser matriculada na escola. Ela tem que poder frequentar a escola, como ela tem que poder participar das atividades, inclusive as extracurriculares, e também ter aprendizado, ou seja, ter o acesso ao currículo. O governador tira 11 bilhões da educação. Ele não tem orçamento, não tem no orçamento. Eu estou na Assembleia, não tem orçamento para investir mais, porque ele reduz no investimento. Não é que não tem o dinheiro, ele não faz prever no orçamento, por mais que você brigue por isso. Então nós vamos ter que fazer a luta na rua. Depois do encontro, os participantes se encaminharam para o ato realizado em frente à Secretaria da Educação do Estado. O evento foi aberto com um protesto contra a forma desastrosa com que foi feita a atribuição de aulas. Este ato numeroso aqui na Praça da República, diante de tanta
tanta injustiça de novo na atribuição de aulas. E eu quero dizer claramente aqui que não foi o fato de ser presencial. Eu posso dizer com certeza que houve sim má fé da secretaria que não fez as tecnologias funcionarem como mediação. Porque se fosse do jeito que foi articulado, tinha dado tudo certinho. Mas o que aconteceu, na verdade, é que deixou presencial e não alimentaram as plataformas que estavam para isso. E por sorte, onde nós pudemos atuar, nós atuamos e corrigimos. Portanto, o problema não é transparência, o problema é tentar fazer na marra a atribuição digital sem ter competência, que é o problema desse governo. Esse ato de hoje não foi pouca coisa. Vários segmentos da sociedade estiveram aqui presentes, centrais sindicais, outros sindicatos do magistério, sindicatos que se preocupam de fato com a educação, estão se unindo para que futuramente, no futuro próximo, vamos ter que ter uma greve. Não é fácil falar em greve, eu sei que vocês estão nos assistindo, mas greve da educação atinge a toda a população, mas é por vocês, é por educação pública de qualidade. O ano deve começar com muita dificuldade, sim, para nós, mas para o governo também, né? Eu acredito que o fato da atribuição de aula, veja, naquilo que foi presencial ela deu certo. Onde não deu certo? Na plataforma digital do governo. E isso me pareceu algo de boicote mesmo. Porque, veja, eu não sou negacionista das tecnologias, nunca fui. Mas eu entendi que o governo embolou isso aí para dizer, olha, não dá para ser presencial. Não é o fato de ser presencial. O fato foi que as plataformas não funcionaram. Em 2025, apresentamos a primeira parte de uma matéria dedicada a compreender como a inteligência artificial está redesenhando práticas escolares. Agora, na continuação, voltamos à Faculdade de Educação da USP para aprofundar o debate sobre o impacto da tecnologia no ensinar e no aprender. O ChatGPT ele surge em novembro de 2022 e provocou desde então, tem provocado assim uma revolução na produção de textos pelos alunos. E, por outro lado, nós, professores, muitas vezes não temos condição de nos atualizar por inúmeras questões materiais, ou também não nos sentimos chamados a nos atualizar acerca disso, como se fosse algo que não demandasse a nossa atenção. Alguma coisa que bastaria a nós negarmos ou ignorarmos. Só que o impacto disso já está sendo gigantesco na produção textual dos nossos alunos. De que modo evitar que o aluno deixe de pensar enquanto escreve? De que modo evitar que essas ferramentas assumam o papel que nós todos esperamos seja da capacidade de reflexão desses alunos? O modo, para mim, é mostrar como ela funciona, mostrar as suas possibilidades. Na verdade, estamos lidando aqui com um certo tipo de inteligência artificial, que é aquela que gera textos. E na escola, o que nós pedimos aos nossos alunos, antes de tudo, no caso da produção textual, é que sejam capazes de elaborar textos que reflitam a própria reflexão. Então, eu penso que a melhor maneira de garantir que essas ferramentas de inteligência artificiais não suplantem, não ocupem o lugar da reflexão, é utilizá-las de modo reflexivo. Então, utilizá-las junto dos alunos, ensinando aos alunos como que elas podem servir de ferramenta, sendo guiadas pela reflexão desses alunos, sendo guiadas pela própria intencionalidade dos alunos na produção dos seus textos.
Se nós não fizermos isso, se nós não usarmos a ferramenta com os alunos, de modo a demonstrar para eles que ela é uma ferramenta capaz de fazer muita coisa, mas que não pode substituir a reflexão de cada um deles na produção do texto, não porque ela não seja capaz, eventualmente, de produzir um texto, mas porque isso representa uma perda importante na formação desses alunos. Esse trabalho de uso da ferramenta e de reflexão sobre o seu uso e sobre as suas potencialidades é que precisa ser incorporado nas nossas práticas. O programa de hoje fica por aqui. Acesse o portal e as redes sociais da APUESP para acompanhar as notícias sobre a nossa educação pública. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.